Meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Hoje temos um episódio especial, parte da 10ª temporada do Filosofia Pop, um marco que celebra a nossa trajetória, trazendo a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, estamos aqui para continuar essa conversa com vocês. E hoje mergulhamos no tema Ideias Chinesas, com o nosso convidado Jorge Cinedino. Sinólogo brasileiro e professor da Universidade de Macau, Jorge é autor de diversas obras sobre filosofia e cultura chinesa, além de criador do podcast Ideias Chinesas, que já está na sua 5ª temporada. E temos a honra de recebê-lo novamente no Filosofia Pop, já que ele foi nosso entrevistado no episódio 113, Pensamento Chinês, lançado em 2020. Para quem quiser conferir mais sobre o trabalho dele, o link para todas as temporadas dos Ideias Chinesas está disponível em nosso site. E não se esqueça, se você gosta do nosso conteúdo, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nossos canais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Seu apoio faz toda a diferença para continuar o nosso trabalho. Vamos para o nosso episódio então com Jorge Cinedino conversando sobre ideias chinesas. Hoje a gente recebe novamente Jorge Cinedino, que é sinólogo, tradutor. Ele é o maior especialista hoje em filosofia chinesa clássica em língua portuguesa. E ele tem feito um trabalho de tradução cultural, vamos dizer que ele até usa o termo explicação cultural, traduziu os Analectos, o Dao De Jing, o Imortal do Sul da China. Esses 3 livros já estão disponíveis em português aqui no Brasil. Está traduzindo outras obras e tem desenvolvido há muito tempo um podcast chamado Ideias Chinesas. O mote da nossa conversa hoje é esse podcast, Ideias Chinesas. Mas quem quiser ouvir uma conversa inicial pode ver o episódio 113, que a gente conversou com o professor Jorge Cinedino sobre o pensamento chinês de forma mais abrangente. Ele fez uma recontextualização mais abrangente do pensamento chinês clássico. Quando a gente conversou 5 anos atrás, o professor Jorge Cinedino não tinha um nome chinês próprio. Agora ele tem esse nome, que é Shen Yu. Eu queria que o senhor explicasse o significado e o simbolismo cultural desse nome, que eu acho que é muito interessante. Sim. Em primeiro lugar, muito obrigado, professor Marcos, pelo seu convite. Eu fiquei muito contente, né, na nossa primeira conversa, em tempos de pandemia, se eu ainda me lembro bem, né? De fato, essa questão, eu acho que a filosofia chinesa ela tem se desenvolvido bastante no Brasil, né? Eu acho que hoje você tem um conjunto de estudiosos, de especialistas. Eu acho que esse interesse tem se desenvolvido bastante. Eu fico muito contente com suas palavras, né? Mas nós sempre ressaltamos que existe já uma comunidade no Brasil, há várias pessoas engajadas, né? A filosofia chinesa é um campo imenso de estudo, e você tem épocas, tendências, todos os tipos de... Então, muito obrigado, e eu estendo os seus elogios também a essa comunidade que já está em atividade no Brasil, né? Com relação ao meu nome chinês, para ser franco, eu já tenho esse nome há 20 anos, né? Eu vivo na China agora em maio, no início de maio, vão completar 20 anos, né? Que eu estou realmente radicado na China. Esse nome terminou substituindo o meu nome real aqui. E, de fato, na última vez em que nós conversamos, eu não fiz menção a ele, né? Talvez um pouquinho de saudade do Jorge Cinedino, então eu preferia ficar ouvindo aqui mais no meu nome, porque o nome chinês é, de fato, o que eu uso aqui no dia a dia, né? E qual é a história que está por trás desse nome? Pois bem, eu antes de vir para a China, eu estudei mandarim, por quase, não chego a um ano em Brasília, não é? E naquela época eu tive a sorte de encontrar um professor visitante chamado Rusty Tom, né? Que ele estava na Universidade de Brasília na época. Estava como professor visitante, ele veio estudar literatura comparada. E aí, por fora, ele ensinava português, né? E eu tive essa grande honra, né, de conhecer esse indivíduo fenomenal. E foi ele que escolheu esse nome para mim. Mas aí, o que é que está por trás? Tem alguma simbologia profunda? Eu acho que não. Em primeiro lugar,
Yo-Yo, não é? Você tem um violoncelista francês chamado Ma Yo-Yo, né? E ele viu que o meu nome é Giorgio, né? Giorgio, Yo-Yo. A transcrição fonética para o chinês é mais ou menos esse Yo-Yo. E o meu sobrenome chinês, Shen, é algo que, dadas as devidas proporções, se aproxima da primeira sílaba do meu sobrenome brasileiro, Cinedino, né? Então, essa é toda a história do... Mas aí, o que é que significam esses caracteres? Pois bem, Yo, né? Yo é amigo, amizade, né? A grafia antiga eram duas mãos, né? Duas mãos, uma segurando a outra. Isso é mais ou menos uma imagem do que significa amizade chinês. E como o ideograma ele é redobrado, né? Além de ter o que os chineses acham que tem uma melodia interessante, né? Dos ideogramas, o som repetido, você tem uma mudança sutil do tom. Os chineses gostam muito. Eles veem esse nome, eles acham que você é uma pessoa amigável, assim, você é uma pessoa... Sobre o sobrenome, né? O sobrenome, ele hoje em dia, ele é usado. Tem uma cidade chinesa, né? do Nordeste chinês, chamada Shenyang, né? E é mais ou menos esse mesmo ideograma do meu sobrenome chinês. No chinês arcaico, esse ideograma Shen, ele é o idêntico ao ideograma de Chen, de profundo, né? Águas profundas, né? Ele tem um radical de 3, que ele chama de 3 pontos, né? Que é o radical de água, e a parte fonética do meio, ela se lê originalmente Chen, né? Então, em linhas gerais, essa é a origem do meu nome chinês e o significado, e se tem alguma simbologia especial, eu deixo para vocês, seus ouvintes, decidirem. Já ouvi interpretações falando dessa posição de amigo e da relação que você tem com a divulgação do pensamento chinês com o Brasil, do mundo lusófono, como se essa duplicidade do amigo tivesse uma relação já com a nomeação. Mas aí já Agora tem. não, mas Obrigado, agora sim. Já faz parte da mitologia, então. A gente vai construindo lendas chinesas aqui no Brasil. Mas vamos lá. Vamos lá. Existe um ditado que afirma que é melhor ouvir com atenção do que falar com inteligência. Eu acho que é bem interessante esse ditado para pensar o que significa fazer um podcast sobre ideias chinesas, né? Certo. E o desafio de fazer um podcast. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a ideia de sabedoria, como ouvir bem, e da dificuldade de falar, então, sobre filosofia, sobre pensamento chinês. Olha, eu acho que essa é uma pergunta extremamente instigante, né? Primeiro, esse ditado eu não conhecia, eu acho super interessante. Assim, eu fiquei... A minha primeira reação, né? Você ser um bom ouvinte, né? Melhor do que você ser um palestrante, um exímio palestrante, né? Uma pessoa... A reação que eu tenho a esse seu ditado é o seguinte: por um lado, né? Eu acho que um filósofo chinês, seria plenamente de acordo. O conceito da sabedoria em chinês, né, o termo shan, o ideograma antigo, ele envolve, ele tem uma orelha, né, ele tem uma boca, e, por último, ele tem um ideograma parecido com o de rei, né? Então, esse ideal, pela análise etimológica, não é? Esse ideal de sabedoria chinesa coloca o ouvir em primeiro lugar, não é? E o falar... Então, deve ter uma relação profunda, não é? Com essa forma chinesa de ver as coisas. O fato de você colocar o rei embaixo, né? Você tem a orelha, você tem a boca e você tem o rei embaixo. Isso também é um ideal confuciano, de que eles diziam que você era sábio por dentro e rei por fora, né? O ideal confuciano é um ideal de... nós falamos da vida ativa e da vida contemplativa, né? O ideal confuciano, ele é fundamentalmente da vida ativa, né? Ele tem uma ideologia segundo que toda sabedoria ela deve ser vocacionada para esse trabalho de governo
você tem ideais de bem comum, você tem, então, mais ou menos, no caso, como você tem isso, né? Você sabe por dentro, você é rei por fora, trabalho burocrático. Sabe por dentro é essa questão de você, das suas ações, elas estarem condicionadas, não é, ao que nós chamamos você agir no tempo devido, você agir de acordo com o que é esperado, né, de uma pessoa que tem o seu estatuto na sociedade. Você é um erudito, você é uma pessoa que foi preparada através do estudo dos clássicos confucianos para estar presente, não é, no dia a dia da corte, você conhece os precedentes, mas isso significa que você também deve viver de acordo com eles. Eu acho que tem uma contradição, não uma contradição, é uma tensão profunda no confucionismo, de que eles assumem, não é, que naturalmente há governantes e governados. Isso para nós, né, brasileiros, latino-americanos, ocidentais, isso é extremamente problemático, né, porque nós vivemos, a nossa tradição política, ela é uma tradição de democratização, né? Nós fomos uma colônia, nós passamos por um período, nós tivemos escravidão, né? Nós tivemos uma república militar, uma república oligárquica, e hoje em dia nós temos mais ou menos aí, né, uma democracia popular. Isso para nós é extremamente complicado. Você diz, uma pessoa que naturalmente tem que governar e a outra que... Mas isso, para o confuciano, isso passa para essa questão do saber ouvir e saber falar, né? Existe uma expectativa, né? Eu estou descrevendo, eu não estou comentando, né? Existe uma expectativa de que o governante por natureza ele esteja imbuído, né, de um profundo senso de dever moral para consigo e para com os outros, né? Se isso funciona ou não, isso nós devemos discutir largamente, mas é por aí que as coisas, essa direção que as coisas tomam. Eu comecei a falar dizendo que eu vi uma tensão muito profunda, né? Aí eu desenvolvi mais ou menos como é que a coisa, o ideal de sabedoria, ele se coloca, né, de uma forma bem crua no contexto chinês, e agora vamos voltar para o nosso contexto ocidental. O nosso contexto ocidental, eu acho que ele não referenda, né? Ele acha que é melhor você falar com inteligência. E isso tem a ver um pouco com o nosso pano de fundo cultural, né? As nossas raízes ibéricas, o nosso gosto pelo falar bem, a nossa visão tradicional de política, de que o político ele tem que ter dons de oratória. Isso é uma coisa que na China não é extremamente interessante, né? Que Confúcio ele diz o contrário. Ele diz que a pessoa que fala bem, eu desconfio dela, né? Oratória é uma coisa perigosa. Você fez vários podcasts, filosofia, várias traduções, você sabe que Sócrates também ele tinha ele fazia essa crítica dos sofistas, né, de você manipular a verdade por meio da retórica. Isso é uma coisa muito patente no confucionismo, né, é similar às nossas raízes ocidentais em termos de forma, mas o próprio Sócrates ele também tinha dons de oratória muito bem desenvolvidos, né? Então isso é uma parte da ironia socrática. Na verdade, o que ele estava chamando a atenção é isso: a retórica, né? Ela deve ser mobilizada para a busca da verdade. Aristóteles ele também critica isso na arte retórica. No caso chinês, não existe essa dubiedade. De fato, se nós falarmos dessa pré-história das ideias chinesas, né, de Confúcio até Han Feize, que é o período em que você tem a parte final da filosofia pré-imperial, aqueles filósofos que se posicionaram em favor da retórica, eles eram... o juízo da história é um juízo negativo, né? Esses, por exemplo, nós temos os chamados filósofos das alianças diplomáticas, né, Tsong Han, que eles desenvolviam um pouco esse lado, né, do reforço da retórica para fins persuasivos. Esses pensadores, os próprios pensadores do Fa, os legalistas, né, eles tinham uma visão menos crítica do falar bem. Mas o que prevaleceu é isso, esse binômio. Confúcio, por um lado, né, que ele dizia que um sábio, um erudito, ele tinha que ser lerdo
para falar, e mesmo assim tinha que gaguejar, né, para ter tempo de refletir 2, 3 vezes. Tem um ditado chinês que você deve pensar não 2, não 3, mas várias vezes antes de falar, porque depois que você fala, a língua ela vira uma carruagem, né, de 4 cavalos, eles têm essa. Então, eu acho que a tradição chinesa realmente ela preza, né, a sapiência como esse saber ouvir e como você ser bastante relutante em se comprometer, né, falando demais. Aí eu fiquei pensando em duas coisas. Primeiro que na tradição do Egito Antigo também tinha essa dimensão. O texto do Ptah Hotep, que é o texto mais antigo que eles têm lá, que eles aprendiam. Não, não conhece? Não, não conheço. Me Não, desculpe. não, eu só estou citando porque Sim. esses ensinamentos de Ptah Hotep, o pessoal aprendia os ideogramas com eles durante Olha séculos. só. E a epistemologia dele era aprender, a sabedoria sabe me ouvir, né? E era Olha texto para só. funcionários, texto para Certo. tipo, para funcionários dos reis, era um ensinamento de posições burocráticas, né? E ele falando sempre, quando você vai falar com alguém superior a você, ouça. Igual Olha a só. você, ouça. Olha só. Inferior É a isso aí. você, ouça. Isso. É isso aí. É E a isso aí. chance, O e a chinês, chance né? de você, e a chance de você passar por inteligente em todas as situações é ouvir. É verdade. É verdade. É muito curioso que tem essa relação também no Egito Antigo, né? É verdade. Mas Que era ah, burocrático, né? sim, era uma posição burocrática, né? Você aprendia, eles usavam os ensinamentos de Ptah-Hotep, são 11 páginas, tem Uhum. lá ensinamentos sobre até a mesa, como chegar à mesa de alguém. Sempre espere o outro servir primeiro, espere ele falar Olha. primeiro, né? Mas isso passa despercebido do saber ocidental, né? É bem diferente essa ideia de uma epistemologia do ouvir, quase, Sim, né? Ah, sim, sim, sim. mas eu fiquei pensando nisso, como isso é marcante quando você vai fazer um podcast. Você vai falar, Pois é. e você vai falar sobre muita coisa que às vezes tem um aspecto sublime ou que pede uma dimensão de engajamento, né? Diferente do saber ocidental. Que, Sim. eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque tem uma dificuldade nisso, de fazer um podcast, então, sobre ideias que pedem uma forma de vida, às vezes, ou que tem uma dimensão sublime, né? Uhum. Pois é, eu acho que essa dubiedade, né, da vida ativa e vida contemplativa, eu acho que ela existe em várias culturas, né? Pelo que eu pude ver, é, no caso, na nossa tradição ocidental, você tem uma fratura, né, muito clara desde o período helenístico, né? Nós entramos em Roma, aí, a fase imperial, em que você tem os estoicos por um lado e os epicurianos por outro, né? Você tem alguns que... E você tem essa dualidade. Os que seguem a vida ativa, eles buscam estar perto do poder, não é? Senão o próprio poder. Os que têm uma vida contemplativa, você tem os dois caminhos, o caminho do prazer e você tem o caminho da mortificação do corpo, né? E a busca da... No caso chinês, é essencialmente a mesma coisa. Só que é, na China, é, como você tem é, porque, afinal de contas, no Ocidente, nós sempre tivemos essa. O Brasil é a mesma coisa, né? Você, além da vida no governo e além da vida familiar, você tem algo no meio, né? Que nós chamamos de vida social. E na China não é uma dualidade. Na China você tem ou a vida família mais governo, ou você tem a vida da saída do mundo, a via da saída do mundo, né? É, a saída do mundo ela está relacionada, nesse período mais antigo que eu falo no Ideia Chinesa, está relacionada a uma cepa do taoísmo, né? Justamente esse taoísmo de Zhuangzi, porque o taoísmo de Laos ele tem as duas coisas. Ele diz, olha, eu falo sobre tudo, eu ensino o que os outros ensinam, eu ensino também. Ou seja, se você quer trabalhar no governo, se você quer fazer guerra, se você quer diplomacia, essas coisas eu ensino para você. Se você quer
viver uma busca transcendental, eu também explico para você. O Johnson, ele disse, não vou mais falar sobre política, né? E aí ele tem aquelas passagens, aquelas piadas, né, em que ele está pescando, e aí vem o nobre, o rei, procurá-lo, pedir para que ele se torne um burocrata, e ele diz, não, você está vendo, aí ele fala sobre duas tartarugas, né? A tartaruga que vive feliz na lama e a tartaruga que vive 200 anos e depois se torna um fóssil dentro de uma gaveta dourada dentro do palácio, né? É assim que ele, naturalmente, ele não considera a via do engajamento. Então, posteriormente, né, você teve o taoísmo, ele se transformou, o taoísmo do engajamento, o taoísmo maquiavélico, o taoísmo do poder, o taoísmo do autoritarismo, né, que é uma faceta que depois ela se torna, nós falamos do legalismo, né? O legalismo, o fundamento dele, para ser sincero, ele tem uma proximidade com o taoísmo. A arte da guerra do Sun Tzu, né, do Sun Tzu, a arte da guerra, várias edições da arte da guerra foram incluídas no cânone taoísta. Então, você tem aí no taoísmo primitivo, você tem toda uma proposta, né, de engajamento, de busca maquiavélica do poder, que essa não é tão conhecida por nós, né? Quando nós pensamos em taoísmo, nós pensamos em meditação, dietética, né, imortalidade. Mas isso, com o passar do tempo, né, o taoísmo ele foi absorvido pelo saber burocrático, né, pela ideologia burocrática, e a parte que ela não foi absorvida, né, deu origem ao que o taoísmo nós conhecemos, o taoísmo religioso, da meditação, dos elixires de imortalidade, etc. E com o passar do tempo, né, somou-se a essa parte de fuga do mundo, né, de vida contemplativa do taoísmo, também a tradição budista, né? Isso é um aspecto. Onde é que eu estou chegando? Estou querendo dizer o seguinte: enquanto na nossa tradição, né, você teve não uma dualidade, mas um espectro de várias possibilidades, né, com relação a essa busca do engajamento, essa busca da vida contemplativa. Na China, você tinha uma escolha mais ou menos bipolar aí. Ou você era burocrata ou você saía do mundo, né? Isso aí, a filosofia, ela agia dessa forma. Na vida prática do dia a dia, as coisas eram um pouco diferentes, né? Porque aí uma pessoa, ela passa por várias etapas, né? Então, na China, você encontra pessoas assim, por exemplo, surgiu uma situação em que ele, quando jovem, ele era budista, depois ele desistiu, tentou uma carreira burocrática, no final da vida voltou ao monastério, não é? Mas filosoficamente, não é? Na mente chinesa, na filosofia chinesa, você tem uma escolha radical entre você quer se tornar um burocrata, servir a sociedade, entre aspas, né? Ou você quer buscar o caminho da mortalidade, ou você quer se tornar um Buda, né? Para nós, as coisas são. Você sempre teve. Quando a gente pensa, por exemplo, né, na filosofia do iluminismo, na filosofia do romantismo, você tinha uma transformação. A filosofia ela reabsorveu várias ideias da proposta da religião, né? A ideia de Deus, ela transformou-se a busca do sublime pelos românticos, né? Você teve o ideal absoluto de Hegel, você teve. Então, a filosofia chinesa ela tem semelhanças e ela tem profundas diferenças com a nossa tradição, né? E isso não só lendo os livros, mas o que eu acho importante também quem tem realmente interesse ter uma vivência, né, na China ou dentro de uma comunidade chinesa, que você vai perceber que é bastante diferente. Eu fiquei pensando aqui, o Richard Roth, que é o filósofo que eu estudei no meu doutorado, ele fazia uma distinção entre vocabulário de autocriação e vocabulário político, de socialização. Ele falava que são incomensuráveis. Você tem um vocabulário que você conversa com as pessoas buscando consenso e um vocabulário em que você se autocria. Isso é muito, muito parecido com essa ideia do engajamento e a ideia de você sair do mundo.
né? Uhum. Mas ele fala que as duas coisas são diferentes, eles são vocabulários distintos. E as pessoas às vezes reagem a isso, falam, não são vocabulários distintos, a gente tem que unir eles. Mas eu diria que isso é muito platônico. Esse É. molde de tentar unir as duas coisas, como se elas pudessem ser convergentes e não perceber essa diferença, talvez seja uma marca do pensamento ocidental, né? De você não perceber essa tensão, né, que existe, né? Uma das perguntas que eu ia fazer para você, justamente essa diferenciação entre engajamento do mundo e saída do mundo, que parece uma tensão muito rica, né? Mas eu vou fazer outra pergunta aqui, que é, eu acho que todos os episódios não, todas as séries que você desenvolve no Ideias Chinesas, você faz uma recontextualização bem ampla dos autores que você está trabalhando, e você coloca ele no contexto tanto do debate que acontecia, quanto da história da recepção daquela obra, né? Sim. E eu acho que isso é muito interessante eu te perguntar, como que você leu pela primeira vez as obras chinesas no Brasil? Como isso é diferente da forma como você relê elas agora, né? Porque eu acho que a gente tem até um contexto que as pessoas leem aqui no Brasil as obras de forma quase... ou liam, porque agora a gente tem a tradição de debate, você estava falando muito bem. A gente tem uma leitura quase selvagem, né, das obras, né? Sim. Olha, essa pergunta é riquíssima, né? Eu acho que ela assim, eu demorei bastante para sentir isso, não. Nós sentimos de imediato, né? Quando nós estamos jogados aqui, eu tive a sorte de poder estudar na Universidade Chinesa, e você vê como as coisas funcionam, né? Quando você está jogado na realidade, você não tem... É diferente. Quando você está lendo um livro no Brasil, você é um pouco Deus, você molda as coisas, né? Você assistiu um filme de Kung Fu quando era criança, aí você lê um filme, uma obra chinesa, você ancora, né? Você transforma aquele filme de Kung Fu na realidade do Confúcio. E você... Isso não é errado, isso é uma forma de você tentar dar profundidade às ideias, né? Eu acho que esse tipo de leitura, ele é melhor do que aquele, por exemplo, de você pega uma obra do Confúcio e você começa ali imediatamente com filosofia analítica ou comparando aquilo com Aristóteles, que isso não é uma leitura em profundidade, é uma leitura em planos, né? Toda filosofia ela existe na vida, ela existe no mundo, né? Os filósofos, antes de mais nada, eles são pessoas que têm necessidades como nós. Eles passam pelas mesmas coisas nós passamos, né? Eles sentem, sobretudo as pessoas inteligentes, elas têm angústia de serem reconhecidas, elas têm angústia de influenciar as pessoas, elas têm angústia por não terem uma posição que elas acreditam que elas têm direito a, né? E isso é uma coisa que eu acho mais ou menos universal. Nós falamos de um filósofo, não quer de onde, né? Maimonides, o que é que seja. Eu acho que todos os filósofos eles têm essa angústia. Quando escrevem os livros, alguns são honestos, né? Mas muitos vestem um manto de sabedoria, e aí realmente nós temos essa distância, né? Você lê, você adora adora como ídolo, né? O filósofo, você acha que ele encontrou a verdade, que ele é fonte de uma série assim, epifania, né? Ele descobriu, e você está lá como discípulo. Eu acho que esse tipo de leitura, né, ela precisa de profundidade. Profundidade é você enxergar o ambiente, é você ver mais ou menos como é que esse filósofo ele se inseria na sua realidade, quais os obstáculos que ele encontrou, muitas vezes ele escreve filosofia como uma forma de terapia psicológica, né? Schopenhauer, essas coisas. As obras elas têm um diálogo, né? Do filósofo consigo próprio, do filósofo com sua realidade, com seus traumas, a China também é a mesma coisa. Porém, quando nós nos damos conta das diferenças, né, em termos de vida social, instituições, aí nós pouco a pouco nós vamos dando. Agora há pouco você mencionou o filósofo egípcio, né? E você se dá conta, ele é transparente para você. Você sabe quais são as situações que ele encontra.
todos os conselhos que ele dá, você nota, tem uma sinceridade, uma abertura. Ele não está fingindo para você, ele não está né? Mas essas máscaras da filosofia, as máscaras dos filósofos, as roupas que eles colocam, isso aí você tem que entrar na máquina do tempo e forçar essa pessoa de volta na realidade dele. Você tentar encontrar as relações sociais, você tentar encontrar quem é que patrocinou, né? Quais foram os adversários, até mesmo você tentar imaginar como essa pessoa era em termos de temperamento, em termos de... E eu acho que isso tem o lado da recepção, né? Que afinal de contas nós conhecemos o filósofo às vezes mais pela forma como as pessoas reagiram a ele do que propriamente como filósofo ele, por exemplo, o Nietzsche, né? Você lê aquelas coisas, você não está conhecendo o indivíduo, você está conhecendo ali é um sintoma do que ele é, né? Então, no caso da filosofia chinesa, a primeira assim descoberta que eu fiz assim nas minhas vivências é que aquilo ali não são pensadores individuais, como nós temos no Ocidente. No Ocidente, né, agora, Rory, né, aí você menciona Wittgenstein, são pessoas extremamente idiosincráticas, né? Eles têm você vê as fotos, você já... Mas quando você olha para as imagens dos filósofos chineses, como elas eram desenhadas, você sabe que aquilo é idealizado, você sabe que aquilo é padronizado, né? E isso trai um pouco a natureza das obras e a natureza do processo de fazer filosofia na China. Porque filosofia na China é um processo de criação de comunidades, e essas comunidades, elas lutam por influência, elas lutam pelo poder. Eles escrevem, como nós lemos o livro chinês, né, parece que você tem ali uma coisa extremamente plácida, extremamente concentrada, focada, mas aquelas comunidades estavam jogadas na luta pela vida e pela morte ali. Era uma situação que nós não conseguimos imaginar, né, e que os próprios chineses, ao transmitir essas ideias, né, eles cobrem com um véu, assim, você não enxerga com muita clareza, porque o pensamento chinês, o nosso pensamento ocidental é um pensamento de conflitos abertos, né? Nós temos a nossa relação, não é? Aquele livro do Bloom, né? A ansiedade por influência, que ele abre um pouco os olhos. Nenhum dos poetas, nenhuma dessas pessoas, ela reage pacificamente ao cânone, né? Você tem uma relação extremamente complexa entre os filósofos ocidentais e aquele pensamento que é mainstream na época deles. Você tem um impulso para destruir, para quebrar, para subverter, né? Não são só os pós-modernistas hoje em dia, os modernistas antes. Aí você vai aquelas diversas tradições, sempre você tem um conflito aberto. O objetivo é você subverter, você transformar. No caso da China, existe um processo subversivo, existe um processo, mas esse processo ele é harmonizado pelas comunidades, né? E ele é harmonizado também por uma luta de poder que no final decide qual é a doutrina oficial, qual é a nossa ideologia. E como o confucionismo ganhou, tá? O que você tem é isso. O confucionismo é uma procissão de sábios e de pessoas iluminadas e de pessoas que eram moralmente perfeitas, né? Então, essa é a grande... Pessoalmente, né? Isso é o que eu acho mais interessante em estudar filosofia chinesa. Você descobrir os esqueletos no armário e você tentar situar as ideias nos seus contextos, porque a história da filosofia chinesa ela não é tão... você abre um Diógenes Laércio e você vai olhando, ali você vê o podre de cada um dos filósofos, vê o que eles tinham de estranho, né? Mas na China é muito difícil, você precisa fazer um trabalho de arqueologia, e as fontes, elas não ajudam você a ter uma visão crítica de como esse processo ele se desenvolve, né? Obviamente, eu não estou negando o valor de certas figuras históricas, eu não estou negando Confúcio, não estou negando. O que eu estou querendo dizer é que você tem, fora desses grandes nomes, você tem um processo de luta e de luta realmente, né, pelo reconhecimento estatal, pelo favor imperial.
E isso eu acho que é um pouco o que eu tento fazer mais agora. Eu acho que agora eu estou trabalhando com a Arte da Guerra, né? E eu acho que a Arte da Guerra é um livro extremamente interessante porque ele é mais transparente, ele não tem segredos. Então, tem essa questão do maquiavelismo político, né? Eu acho que existe isso na China, e eu acho que ele é bastante interessante, como se compreendesse essa realidade, né? Como é que a filosofia ela é construída. Eu não sei se eu respondi exatamente aos aspectos, todos os aspectos que você listou, mas em princípio é isso. Eu estava pensando aqui como o pensamento ocidental também é marcado pela ideia de polis, né? E polis, a política, a Uhum. cidadania, se você só faz parte do jogo se você é parte de uma cidade, né? E Hum. você tem esse contraponto no pensamento chinês de você ter a ideia de comunidade e tem essas disputas de poder todas, mas quando você pensa, por exemplo, no direito ocidental, eu já vi você falando como é uma questão totalmente diferente, né? Porque o Confúcio era um juiz, você tinha essas figuras só que a ideia de direito parece que já é tomar vantagem. Como é que é isso? Eu queria que você comentasse um Olha, pouco sobre isso. olha, eu acho que cada uma das suas perguntas ela tem um. Se realmente. Esse é outro aspecto fulcral da tradição chinesa, né? Um aspecto de lei. Recentemente eu folhei um livrinho, Schiavone, né, sobre direito, ius, né, a descoberta do direito no Ocidente. E eu acho, e essa é uma das coisas que me atraem também no pensamento chinês, de uma forma bastante simples. A nossa tradição jurídica, não é? No direito romano, você tinha ius, né? Você tinha lex e você tinha o fas. Você tinha três dimensões, né? O direito da jurisprudência, né? O direito vivo, você tinha o direito escrito, o direito morto, as codificações, e você tinha o direito sagrado, né? O fas. Na China, você não tem nada comparado, nada possa ser comparado com a forma como o nosso direito desenvolveu. Né? Aí você diz, mas Confúcio era um juiz. Sim, mas essa é uma espécie de metáfora. Né? Ele era encarregado, o termo mais adequado seria encarregado das punições. Ele era um juiz de paz, ele era um mediador. Né? Mas quais eram as codificações? Não tinha. Qual era o processo? Você não tinha separação de funções. Ele era advogado, ele era o promotor, ele era o juiz e ele era o carcereiro. Aí a gente, para nós, né, essa coisa horrível, olha só, não. Mas na tradição chinesa você tinha toda essa ideologia da perfeição moral, do dever moral, da necessidade de você ser imparcial, né? Como isso acontecia, isso é uma outra discussão, né? Mas você tinha, no nosso caso, você já tinha uma previsão na sabedoria romana, você já tinha aí a previsão de que a natureza humana ela é complicada, de que você tinha que dividir poder para que você tivesse mais ou menos ali uma possibilidade de justiça, né? Justiça. No caso da filosofia chinesa, você não tem termos comparáveis. O que você tem é o I, né? Normalmente as pessoas gostam de dizer, você tem justiça na filosofia chinesa. O primeiro conceito é zheng, de correção. E o segundo conceito é yi, de senso de dever. Mas todos esses conceitos são o seguinte. Primeiro, zheng e yi, antes de mais nada, antes de tudo, né, elas eram deveres de autonomia. A pessoa que estava, o superior social, ele dava para si esses deveres. Você não tinha, no caso, por exemplo, um exemplo recente, interessante que eu estava pensando, o processo de criação da lei das 12 tábuas em Roma. Né? A primeira vez que você teve uma codificação, e essa codificação ela foi obtida por secessão. Né? A plebe romana ela disse, olha, ou vocês nos concedem uma preto no branco, né? uma codificação, nós vamos embora e aí vocês ficam sem pessoas para trabalhar para vocês. E aí os patronos, né, a elite disse, voltem e aí nós vamos negociar. Claro que você teve violência, né?
Mas na China você nunca teve esse tipo de movimentação entre superiores e inferiores. Você tinha um estado ali de composição das partes, você tinha o chinês extremamente, né, eles têm esse instinto para harmonia, e a minha resposta, né, a minha forma de ver essa sua questão é essa. Eu acho que a questão da harmonia, ela é incompatível com a nossa visão de direito. Ela tem as suas forças, ela tem as suas limitações, né? Mas ela só funciona nesse contexto intelectual, nesse contexto filosófico do Confúcio, né? Se nós pegarmos essa história da lei das 12 tábuas, isso é extremamente não chinês, né? Incompatível com porque, de fato, né, no folclore chinês, nas crônicas históricas, claro, foram escritas pelos confucianos, mas as crônicas históricas elas dizem que há assim um impulso natural, né, dos governantes e dos próprios governantes de tentar buscar alguma forma de consenso, de convivência. E isso talvez explique a situação de que na China nós não encontramos grandes codificações. Eu comecei dizendo, né? Você tinha o Yus, você tinha o Lex e você tinha o Faz. E na China, o que é que você tem? Na China, o que você tem é o Li e o Fa. Li são as propriedades, são os ritos, né? As cerimônias, que, assim, predeterminam como você deve se comportar em relação às pessoas que estão acima de você e abaixo de você. Isso é uma forma de normatizar os comportamentos e as relações, né? Tem uma coisa, uma analogia com lei, mas você não tem ideia de direito aí. Você tem simplesmente um script e você vivendo conforme esse script, a sociedade ela se mantém mais ou menos sem conflito, né? O outro é o Fá. Fá é a palavra hoje em dia usada para lei, né? Mas na verdade o Fá era a vontade do governante, era o decreto, né? De cima para baixo. O Li envolvia um caminho de duas mãos, né? Os superiores com relação aos inferiores, eles tinham certas obrigações, forma mas o Fá, ele é realmente a mano militária, né? Ele é a vontade do poder e como as pessoas elas devem se coordenar, né? se adequar. Além disso, você tem a ideia do Lü, né? E aí são realmente as punições. Lü são o que nós podemos dizer os códigos penais chineses, e aí você encontra muitos, né? Você tem um código penal muito importante na dinastia Tang, que ainda foi transmitido, você ainda tem os comentários, você tem um código da dinastia Ming, que continua a ser usado até o final do período imperial, e essa parte do direito chinês ela é extremamente draconiana, né? Para nós é uma coisa assim, de punições físicas muito graves, que essa era a forma confuciana de você evitar o crime. Olha só, aí a gente está entrando numa coisa que é muito interessante para a nossa realidade no Brasil, né? A forma confuciana de vencer o crime já tinha duas. Uma era pela doutrinação, né? Transmitindo a ideologia confuciana, e a outra era se você quebra a lei, aí você tem que estar preparado, porque a punição é extremamente draconiana, né? E aí você tem isso aí valeria uma discussão porque é que nós temos realidades tão diferentes, né, atualmente. A América Latina, né, como os chineses veem a América Latina, como os brasileiros e nós latino-americanos vemos a China, que isso é a diferença cultural, né? E essa diferença cultural ela tem um fundo filosófico. Eu ouvindo o podcast, quando eu vi a passagem sobre como o Confúcio mandou matar os anões da corte, ou seu rival, né? Teve um chefe da escola rival que ele mandou matar. Eu fiquei pensando assim, como é que isso é harmonia? Se os coronéis aqui do Brasil estão bem confucianos. Isso é uma discussão riquíssima, né? Porque o poder confuciano ele não é um poder do coronel. O poder do coronel ali ele tinha o seu jagunço, ele tinha o seu 38, ele tinha o padre do lado, ele tinha e ali era uma violência potencial, né? É uma coisa muito clara.
você usa o nome coronel. Coronel é um termo militar, né? Ali, comprada a patente, legitimada aquela violência privada, né? E aí você tinha uma relação entre fracos e fortes, né? Você tinha o coronel ali, ele tentava manter a harmonia, mas quando ele queria a terra, né? Então, isso na China, como é? Não existe esse tipo? Existe. Mas os confucianos, eles se imaginam no meio, entendeu? Eles se imaginam, nós estamos aqui para controlar as pulsões de poder do governante, que o governante, ele é isso, ele não, literalmente, não existe limites reais para o poder do governante. Mas os confucianos, eles consideram essa sua própria missão histórica, de usar os precedentes. Aí a gente tem que ler os livros chamados clássicos confucianos, né? Que aí a gente vai perceber mais ou menos. Aí é nesse ponto que eu intervenho. Os coronéis, eles não tinham uns assessores ali que eram formados nos clássicos confucianos. Eles tinham, era o padre Cícero, eles tinham, eram as tradições populares, eles tinham, era a sua religiosidade, mas no caso dos confucianos, eles se diziam representantes de uma tradição de vários milênios, e eles diziam que a China era melhor na época em que os reis agiam daquela forma. Isso tinha uma força, de fato, né? A força do exemplo, a força do precedente, e isso pelo menos, se nós dermos crédito à versão oficial da história da filosofia chinesa, eles dizem que isso funcionava, né? E eu acho que, dada assim essa relação, essa busca de harmonia, do ponto de vista de um chinês, né, eu acho que as coisas, isso é passável, é aceitável. No nosso caso, você vê, crolenesmo inchado em voto, né? Nós tivemos uma reação, né? Graciliano Ramos, nós tivemos todos os nossos regionalismos. Você tem o coronelismo, nós podemos dizer que ele se transformou, não é mais aquela coisa tão crua, né? Se você não, de você atirar mesmo, sem processo. Eu acho que isso, basicamente, hoje em dia, não é tão aceitável, não é tão facilmente aceitável por nós, né? Esse tipo de abuso de poder assim. Então, eu acho que essa dialética, no nosso caso, nós tivemos a nossa Casa Grande, nós tivemos nosso coronelismo, nós tivemos, hoje em dia, há novos problemas, mas, de qualquer maneira, nós temos essa herança ocidental em nós, do conflito e de tentar resolver por meio dos meios que se fizerem necessário, né? Eu fiquei pensando porque tem um grau de arbitrariedade injustificável, assim, que até você disse que a escola de Confúcio esvazia quando ele mata um adversário, né? Então, tem um grau de arbitrariedade ali que fica, é um possível, mas você não tem realmente esse caminho de estudo, né? Você não tem o caminho de estudo. E é muito interessante que mesmo com o caminho do estudo, você pode cair em arbitrariedades, né? Sem dúvida. A Eu acho que arbitrariedade, olha, o que nós temos é o fato, né, desse discípulo e dos anões. Mas se você traduz, né, toda aquela camadas e camadas de texto, você vai ver que tem um discurso de legitimação, de que você tem, como nós não temos como comprovar, né, esse caso do Confúcio e do Xiao Jiamao, ele é complicado, porque nos analetos você não tem nenhuma menção, no Mêncio você não tem nenhuma menção, o Xunzi, ele coloca de uma forma muito, muito dúbia, e o Hanfeiza, ele é irônico, né? Esse caso do Xiao Jiamao, ele foi muito importante durante a Revolução Cultural, né? Que foi uma das grandes críticas que eram feitas ao Confúcio. A arbitrariedade na aplicação da lei, essa é uma visão nossa, né? Nós temos uma expectativa de que aquela coisa não é Medea. Da tragédia grega, de que acima dos decretos dos reis você tem a justiça divina, né?
Na China não existe essa questão de direito natural, não existe essa questão de... Então, se nós falamos arbitrariedade, eu não estou dizendo que é um erro nosso, né? Do nosso ponto de vista. Realmente é difícil de entender e de aceitar. Mas do ponto de vista chinês é interessantíssimo. Como é que pode, ao longo de tanto tempo, né, esses milênios, porque a verdade não interferiu na imagem de Confúcio na história. Não alterou. O próprio Confúcio disse que era... Os críticos de Confúcio diziam, esse cara está roubando os alunos de Confúcio, né? Que ele era mais hábil. Confúcio disse que ele estava subvertendo os valores, né? E aí nós pensamos, Sócrates, né? Nós vamos lembrar. A gente sempre pensa, Confúcio, quem é... Sócrates morreu num processo injusto. Ele aceitou a injustiça do processo para, ironicamente, atacar as leis do Estado, né? Fazer as pessoas se darem conta. Você não tem nada parecido, comparável na história chinesa. Você tem o caso, recentemente, Han Se-tong, mas esses são mártires, não? São pessoas que morrem sob uma ordem injusta, e aí você tem o mandato do céu, você tem a queda de uma dinastia, a subida de uma outra, e esses indivíduos se tornam heróis. Mas um questionamento tão profundo, né, assim, da justiça, do arranjo social como um todo, como essa feita por Sócrates, né, nesse suicídio voluntário, aí, extremamente consciente dele e lúcido, né? Isso é uma crítica que coloca o indivíduo numa posição de poder face à comunidade. E na filosofia chinesa, como eu disse, né, é uma filosofia de grupos, você não tem essa ênfase no indivíduo. Então, eu ainda estou pensando nesse problema, arbitrariedade. Isso faz sentido numa tradição filosófica que coloca o indivíduo em primeiro lugar, em que o filósofo ele tem a mesma estatura moral que o Estado, né? Ele tem a mesma estatura moral que o poder público. E na China, eu acho que isso não existe. Agora que eu entendi, assim, que a palavra... você é engraçado, é curioso, assim, que você mostra como muitas vezes a gente aplica vocabulários equivocados, por exemplo, idealismo, materialismo, mas muitas vezes você usa até o termo pragmatismo, né? Sim. Porque o termo pragmatismo no Brasil tem uma perspectiva muito negativa. Mas é. Olha, aí nós entramos, esse pragmatismo, você tem uma dualidade muito marcante no pensamento chinês, que logo a primeira passagem de Mêncio ele diz, você está buscando vantagens, levar vantagem, o nosso levar vantagem, né? Você está buscando vantagem, mas o que eu quero ensinar para você é o devido, é o dever, é o senso do dever. Por um lado, vantagem, por outro lado, o senso do dever. O pensamento chinês e a vida social chinesa, ela está imbricada no choque entre a busca de vantagens, e aí justamente é o pragmatismo, oportunismo, né? E essa questão do dever moral. Eu acho, aí, pois como é que nós relacionamos isso no Brasil? No Brasil também tem um pouco a mesma coisa, né? Aquela nossa lei de Gerson que, para ser sincero, ela é uma motivação da vida. As pessoas não admitem, as pessoas colocam a cordialidade em primeiro lugar, mas você tem como nós somos também uma sociedade de relações como a China, não é? Todas as nossas práticas sociais, do jeitinho, do QI, do quem indica, e aí na China você também tem práticas similares. A gente começa a pensar sobre isso. Bem, mas como é que esse pragmatismo, eu acho que a gente pode partir da nossa própria realidade, né? Dessa nossa visão do oportunismo, quando a gente fala dos jogadores, com oportunismo, com irreverência, essas palavras elas são negativas, né? Mas na vida social, elas não são negativas, né? A gente tem aqui conversando, o Rory, né? Você não disse, tem duas formas, né? Você tem um vocabulário aí que realmente é negativo, mas quando você olha a vida social, a maior parte das pessoas está usando essas ferramentas, né? E elas são legítimas, infelizmente. E a moralidade ela fica ali como um verniz ou como uma cobertura do bolo, né? Que não.
Eu acho que na China, para ser bem franco, existe essa questão. O confucionismo, ele claramente, isso aí nenhum dos livros assim dessas obras ela tergiversa, né? A realidade social aí realmente eu acho que nós temos que ler com cuidado, nós temos que viver na China e conhecer melhor. Mas o confucionismo ele tem um profundo ódio a esse oportunismo, essa busca de vantagens, né? A realidade é bastante matizada, mas por que as coisas são assim? Eu acho que esse ponto a gente pode partir da nossa realidade. É porque o Brasil nunca teve capitalismo de verdade? É porque o Brasil sempre foi uma sociedade em que você tem essa relação de clientelismo, né? Que na China também é uma sociedade burocrática, né? O poder ele, ele pode distribuir vantagens, né? Então quem se aproxima do poder consegue usar para fins privados. Nosso caso também, né? A gente tem. Então é isso. Eu acho que nós temos essa profundidade, essa similaridade humana. Eu acho que isso pode ajudar na discussão filosófica sem maiores pudores, né? A coisa buscar mais ver as coisas como elas são. Eu acho que filosofia, meu interesse por filosofia chinesa é esse. Eu quero saber como as coisas são, né? E depois, se possível, por que elas são assim. Né? Eu acho que é assim. Eu estudei alguns pragmáticos americanos. É interessante lá que eles têm a sombra da democracia. Eles falam, não, estão contribuindo para a democracia, John Dewey, esses autores assim. Então é como se eu fosse do lado do dever, Uhum. porque tem essa sombra do. E do outro lado, esse individualismo, né? Tipo, Sim. né? Só que aqui no Brasil a gente só fica com individualismo, a gente não tem projeto nenhum. Quando a gente fala de pragmatismo no Brasil, não tem nada disso. A gente não tem nenhum É, pudor. O Brasil, nós somos um outro ocidente, né? Somos uma outra. Você falou um pouco do pragmatismo, a gente volta para as raízes, Bentham, né? A gente lê essas coisas. Primeiro, esses filósofos anglo-americanos, a gente lê, a gente olha que esses caras eles não têm imaginação, eles são muito crus, assim. Mas a realidade eles são sinceros com si próprios, né? A gente vê o sistema americano do lobismo. O lobismo é corrupção legítima, institucionalizada, né? O cara vai lá, ele quanto é que você está pagando? Aí publica, né? Eu acho que essa é uma forma de você lidar com a natureza humana. Eu acho nós temos o nosso pensar, né? Como é que a gente vai construir a filosofia? Não filosofia de conhecimento, coisa mais abstrata, mais ética. A gente tem que partir de uma visão do ser humano. Se a nossa visão do ser humano ela é como os romanos faziam as estátuas, né? Que você tinha lá as verrugas, você não fazia um Photoshop, né? Se você tem essa percepção do ser humano, a sua filosofia, as suas instituições, elas vão ser assim. No nosso caso, nós temos aquela. Primeiro, nós somos herdeiros da tradição ibérica portuguesa, que é uma tradição. Nós conhecemos bem, né, da questão do patrimonialismo português que nós herdamos, nós temos o nosso catolicismo, né, esse é o pano de fundo. As pessoas hoje em dia ninguém mais conhece Portugal, ninguém mais vai à igreja, mas nós ainda agimos dessa forma. Essa nossa, assim, e isso influencia a nossa filosofia, né? Nós não passamos pelo filtro, nós não tiramos a máscara aí para observar a nossa realidade. No caso chinês, você tem você falou muito bem agora há pouco, né? Eles têm um estudo com E maiúsculo, porque o estudo inegavelmente produziu pessoas modelares, né? Pessoas assim que eram realmente incorruptíveis, pessoas que eram realmente, que agiam realmente, dadas as condições da China antiga, não é? Agiam realmente conforme o manual de instruções do confucionismo ali.
No nosso caso, qual é a nossa tradição? Né? Como é que, de onde vem o nosso pensamento, a nossa forma de, o nosso varguismo, assim, recebido pelo lulismo, né, com a forma de neovarguismo, a nossa forma corporativa de ver a sociedade. Os chineses também são extremamente corporativos, mas você não tem uma fragmentação dos interesses como nós temos no Brasil, né, das diversas bancadas, dos diversos grupos de interesse. O que você tinha ali, né, e hoje em dia nós temos o Partido Comunista para dar uma direção única a esse projeto nacional, e aí essa direção pode se discutir, né, estudar cuidadosamente, tomar um posicionamento, mas a realidade é essa, a realidade você tinha um confucionismo que dava uma homogeneidade à ação política, à ação social, que criava regras que eram observadas, de fato, pelo grupo, né? Você tinha um abismo hierárquico entre superiores e inferiores, mas isso era favorável a um projeto nacional que era implementado. Né? Eu estou reagindo mais ou menos a seu último comentário. Nosso caso aí, nós temos que voltar à nossa história, cada etapa. Né? Eu acho que o que me chama muita atenção é essa questão de você ter um caminho de formação, caminho de estudo que te autoriza, né? A gente está sem esse caminho de estudo para autorizar, sabe? É como se isso não fosse necessário. A democracia plena a democracia liberal vai caindo num caminho em que a gente abriu mão de uma formação de juízos de autoridade. E muito, mas eu vou fazer uma pergunta já chamando a atenção para outro autor, lembrando do caminho do podcast, falar um pouco do Tal, né? Você tem um leitor muito famoso que é o Gilberto Gil, e tem uma série sobre o Gilberto Gil que ele estava uma série sobre a relação dele com a família dele e tal, e ele, num determinado momento, ele se exalta e começa a discutir com o filho dele. O motivo é futebol. É porque o Gilberto Gil é fluminense e os filhos dele são todos Flamengo. E o jogo, no jogo, você é flamenguista também? Não, eu sou corintiano. Então, Quase. então você vai poder. Eu acho que tem uma relação aí. Porque o Gil pergunta para o resultado do jogo do Flamengo e do Fluminense, e o filho fala do resultado, que o Fluminense ganhou, e começa a justificar na seguida. E o Gil fala: não é assim. Você não precisa justificar na sequência. O jogo é ganhar ou perder. Vocês flamenguistas querem vencer, vencer, vencer. Vocês não querem perceber que vocês também. Eu lembrei do Dal. Pois é, o tal ele não luta, ele não briga, né? Ele vence sem lutar. O tal ele permite. O tal ele nunca quer ser a parte beligerante, né? Ele quer ser a parte atacada, ele quer sempre defender. Eu acho que isso não funciona muito bem no futebol. Mas, de qualquer maneira, essa visão do tal, ela tem tudo a ver com o fulcro de nossas discussões, né? A questão da harmonia. O tal, assim, à primeira vista, o tal significa desistir, render-se, né? Mas o tal ele tem um lado maquiavélico, que esse render-se, você se rende, mas a situação como um todo, ela conspira para que a outra parte ela fique isolada, né? O tal, eu acho que a questão do taoísmo tem esse livro do Lao Tzu, né? Eu acho que ele é um livro muito especial, porque ele permite várias leituras, isso é um truísmo, né? Quase todas as obras permitem várias leituras, mas essas leituras, elas tanto correspondem ao intento do autor, como elas são mutuamente contraditórias entre si. Então, acho que esse livro do Tao Te Ching, ele é um livrinho genial, né? Eu escolhi um comentário e não me meti a besta, eu segui esse comentário justamente por esse motivo, né? E o problema do Tao é esse. Qual é o Tao do Lao Tzu? Né? Você tem o Lao, um Tao chamado, que é o Tao de você voltar-se para o sul e o país governar-se por si só. Né? Significa o quê? Significa que
imperador, não é? O governante soberano, ele não vai intervir. Ele não vai aumentar impostos, ele não vai colocar espiões na rua, polícia na rua, ele vai deixar as pessoas enriquecerem, ele vai deixar... Mas essa visão do tal, o Laos gosta muito de falar da água, né? Você tem fluxo e refluxo. É só uma medida no processo de governo do Estado. Você sempre vai ter um momento em que você vai recolher essa política, você vai colocar, você vai usar dos impostos, você vai para fazer o Estado crescer, para fazer o Estado ficar forte. E porque a finalidade do Laos ultimamente era essa, era de um contexto político extremamente perigoso. Como é que você recolhe os recursos, né, para que esse seu feudo ele se transforme numa grande potência e ele consiga vencer os adversários vizinhos, né? Com o passar do tempo, óbvio, né? Esse contexto histórico ele se perde, as pessoas começam a ler o tal como uma coisa abstrata, mística, e começam a pensar no tal mais como um processo de autocultivo, de como se trata dessas relações individuais, né? Que também é a leitura que ele pretendia. Então, acho que essa questão do tal... o Flamengo perdeu, mas depois ele vai ganhar, vai ser campeão brasileiro. Essa questão do processo, né? Não, mas o Ju, ele quer dizer assim, para vencer, você tem que perder também. Quando vocês perdem, você não aceita que perdem, se eles querem justificar. Então, ele queria falar nesse sentido, né? Que as duas coisas têm que andar juntas. E o flamenguista acha que é vencer, vencer, vencer. Olha, eu estou muitos anos fora do Brasil, mas antes de eu vir para a China, o Flamengo tinha passado vários anos. Tá difícil. Mas agora está bem, né? Melhorou esses últimos anos. Não, tá difícil para mim que sou vascaíno. Tá difícil para mim que sou vascaíno. Então, essa pergunta acaba tendo meu pragmatismo mais miúdo, mais egoísta. Mas eu vou te perguntar. Eu fiquei pensando assim, as séries do podcast, elas seguem autores. Então, você passou por Confúcio, você passou por Dao De King, passou pelo Tao, depois você segue o Mêncio, que continua Confúcio, você segue o Jiang-Tzu, que continua o Tao, e agora você está na arte da guerra. Então, eu pergunto sobre a arte da guerra, porque, de certa forma, falando dos outros dois, a gente está complementando. Mas nessa temporada... Sim e não, porque porque você tem as diferenças, né? O mais interessante é mostrar como, de alguma forma, você tem as semelhanças e as diferenças. Tem a continuidade, tem a apropriação, tem um processo dialético. Eu acho que você ter escolhido esses autores tem esse caminho da dialética. Então, fala um pouco para a gente sobre isso. Por que você escolheu esses autores? É justamente para isso, para mostrar o contraste no desenvolvimento? Primeiro, reconheço humildemente, eu escolhi os autores porque eles são fundamentais, né? Porque ao longo desses anos, eu estudei esses autores com algum cuidado, e eu acho que, de fato, eles são leituras básicas porque eles fundaram as instituições chinesas, né? Então, um motivo extremamente pragmático, não tem... aquela coisa, né? Você vai estudar filosofia ocidental e você não estuda Platão, não estuda Aristóteles, né? Você estuda Posidônio, Diapameia, você vai estudar umas figuras, eles são figuras de primeira grandeza, eles são as figuras mais consequência na história das ideias chinesas, e, diferentemente do Ocidente, eles tiveram uma importância para fundar as instituições, né? Nós falamos de Aristóteles, Platão, eles eram filósofos, mas como nós falamos de lei, né? Platão escreveu, óbvio, mas ali você tem que estudar história, você tem que estudar direito romano. Mas o interessantíssimo na China é isso. Você lê os analetos, né? Por exemplo, hoje em dia nas universidades chinesas, você vai estudar história econômica chinesa. Aí, Confúcio, Tao Te Ching. Você vai estudar estética. Confúcio, Tao Te Ching. Todas as disciplinas, as histórias das disciplinas chinesas, hoje em dia elas absorveram um pouco o sistema de classificação de conhecimento, de divisão em disciplinas do Ocidente, né? Os chineses eles importaram o país. Mas, ao estudarem a sua própria história, não é?
não importa qual é o campo, direito, economia, ciência, eles ainda voltam para certo. Então, esse é mais ou menos o motivo. Por que Mêncio? Por que Zhuangzi? Tem esse lado do que eles têm de comum, você tem razão, né? Você poderia passar direto ao Sun Tzu, que ali realmente é um outro, quase que um outro sistema, mas Mêncio é o futuro do confucionismo, ele não necessariamente teria sido Mêncio. Então, essa é a questão, né? O futuro do taoísmo não necessariamente teria sido Zhuangzi. Houve uma constelação de interesses, uma série de fatores que conspiraram para que, no final, esses autores fossem escolhidos. Quando nós estudamos a história das ideias, como ela, na época, né? na dinastia Han, por exemplo, nem o Mêncio era um autor importante, nem o Zhuangzi era um autor importante. O Mêncio se tornou um autor realmente importante por volta do século XIII, ou seja, 1.500 anos depois de ter morrido. Zhuangzi tornou-se um autor importante, né? Ele, depois de ter morrido, ele ficou no esquecimento, não teve influência nenhuma sobre o estado da dinastia Han. Foi só quando a dinastia Han ela caiu, né, século III, ou seja, Zhuangzi ele ficou esquecido por 6 séculos, né? Então, isso me interessou e é um pouco uma razão para que eu... Sim e não, né? O não é isso. Eles têm essa influência, né, de longo prazo sobre a história chinesa, mas a microhistória, né, a história da recepção desses livros, ela é extremamente complicada. E a riqueza também, né? Porque Sim. o Chuang Tzu, ele literariamente é um negócio totalmente diferente, né? Eu já vi Sim. você falando da gratificação por leitor ocidental na leitura de Chuang Tzu parece ser muito grande. Mas eu vou fazer uma pergunta já sobre essa temporada mais recente, conectando com isso que a gente está falando aqui. Qual a importância da arte da guerra para compreender a estratégia e a cultura militar chinesa? Como que a gente pode relacionar isso com a forma como os chineses estão lidando com essa nova Guerra Fria? Essa é complicada. Ok. Tá. A arte da guerra, ela é a arte da guerra de Sun Tzu é o texto mais importante sobre estratégia militar, né? Sobre diplomacia, sobre as questões de como é que você resolve problemas, assim, quando as partes elas não são confucianas, né? Então, a arte da guerra é um código ali. O que fazer quando a harmonia falha, né? E o que fazer para manter a harmonia quando você tem ameaças aí fora do modelo confuciano. Então, essa é mais ou menos a posição do livro e o seu papel na história das ideias chinesas. Se nós voltarmos à história propriamente, à tradição chinesa, né, o Sun Tzu ele quebra, ele é um iconoclasta. Porque antes dele, em primeiro lugar, o Sun Tzu, nós não podemos perceber o Sun Tzu como um pensador individual. Na verdade, o livro que nós lemos, A Arte da Guerra, é um livro que foi transmitido dentro da família dele. Ou seja, quantas gerações não sabemos. Mas o que nós sabemos é que esse livro continuou a ser transmitido, né, dentro da família dele. Por quê? Porque antes do Sun Tzu, você tem um livro chamado Sima Fa, né, A Arte da Guerra do Comandante da Cavalaria, que era um parente dele, da mesma família. E depois surgiu um texto chamado Sun Pin Pin Fa, né, A Arte da Guerra de Sun Pin, que era um sobrinho, era já 2 ou 3 gerações depois dele. Ou seja, essa tradição sobre a arte da guerra, ela é uma tradição familiar, que ela tem uma origem geográfica muito própria, né? Tudo está ligado a um único clã, e esse clã, ele era um clã militar, né? O Sun Tzu, essas figuras que eu mencionei, essas 3 figuras, eles atuaram como generais em 3 países diferentes. Ou seja, todo esse clã, na China antiga,
tinham muitos filhos, né? Então, esses clãs, com o passar do tempo, eles empobreciam muito rapidamente, eles tinham que dividir o patrimônio. Então, para ir ganhar a vida, eles se mudavam dos outros países e começavam a fazer o que eles faziam melhor, né? Que eram organizar exércitos, e essa é mais ou menos a história. Pelo fato de a família do Sun Tzu não ser uma família de alta patente nobiliárquica, não eram, eles eram descendentes de duques, mas na verdade eles nunca o Sun Tzu, ele tinha uma patente, tinha uma hierarquia, na hierarquia social ele era muito baixo. Então, esses indivíduos, eles tinham uma visão iconoclástica da realidade social chinesa, porque eles não eram insiders, né? Se nós olharmos os manuais de arte militar, os manuais de arte militar antes de Sun Tzu, eles eram extremamente confucianos, né? Daquelas regras, você não pode trapacear, você tem que, né, em determinados momentos do ano, você tem que fazer o que na Idade Média você não tinha as trevas de Deus, né? Paz de Deus, em que você, por motivos humanitários. Mas quando chega o Sun Tzu e essa família, a realidade política da época, a realidade diplomática, geopolítica da época, você não era, o objetivo era vencer a guerra a qualquer custo, né? E isso daí é um pouco a maneira como o Sun Tzu ele desenvolve seu pensamento. Ele tem uma visão extremamente objetiva das necessidades humanas, da natureza humana. Ele não faz juízo de valor sobre a natureza da guerra. Ele é maquiavélico, ele vê as coisas como elas são, né, e trata delas como, assim, em termos de racionalidade, meios e fins. Então, você na arte da guerra, você tem capítulos extremamente interessantes, por exemplo, o uso de espiões. O melhor espião é o espião duplo. Então, o Estado ele tem que se empenhar, né, desde cedo em conseguir converter pessoas do inimigo para que ofereçam essas informações. Uma das passagens mais célebres da arte da guerra é que guerrear, usar das armas significa você ter astúcia. Ter astúcia significa você ludibriar, enganar, iludir o inimigo, né? E aí você tem uma série de níveis, né, para interpretar esse termo. Um deles é aquele simples, de você engajar as forças, né? Você vai usar não apenas efetivos, como é que nós dizemos? Você usar forças regulares, né? E você usar recursos não convencionais. A linguagem, os termos técnicos são esses, né? Mas você tem aí um termo, uma dimensão diplomática, né? Você tem que saber manipular situações. Você não tem uma ideia ocidental de pacta sunt servanda, né? Os tratados eles devem ser observados de acordo com a conjunção de forças e com a questão dos interesses. Então, essa é um pouco a visão nua e crua, realista, né, de política que Sun Tzu tem. Devido a isso, Sun Tzu ele passou, ele foi muito importante no período que levou até a unificação imperial da China, e depois disso ele foi mais ou menos como Maquiavel no Ocidente, né? Ele foi se tornou um pária. As pessoas, devido à questão da moralidade confuciana, você não pode pregar, né, que você tem que enganar o inimigo, você tem que mentir para as pessoas, você tem que usar desse recurso. Mas com o passar do tempo é interessante que a guerra na China, na China imperial, ela começou a se misturar, o conceito de guerra começou a se misturar com o conceito de punições. Agora há pouco nós não falamos do direito chinês, você tinha uma... Então, a guerra vista como uma forma de punir quem infringiu regras cerimoniais, né? Normalmente a guerra como punição dos povos nômades, né, que viviam no entorno da China e que eram os inimigos naturais dos chineses, né? Então, pouco a pouco, o Sun Tzu ele foi recuperado. Isso aí aconteceu mais ou menos por volta do século XI,
né? Ou seja, mais 1.500 anos ele passou ali como uma figura meio sinistra, né? Nas histórias da chinesa. E quando você chega nesse século XI, aí Sun Tzu é elevado, né? Se torna uma leitura obrigatória, de todos os burocratas chineses. E quando nós vemos, mas a questão é, peraí, você está estudando Sun Tzu agora, o pensamento dele mudou? Não mudou, né? Como é que você vai conciliar, né, essa visão de mundo do Sun Tzu com aquele grande projeto confuciano de criação e harmonia do mundo? É uma tensão, né? Então aí nós continuamos a ler e a observar, né? Porque na história das ideias chinesas isso foi resolvido dessa forma como eu disse. Bem, a arte da guerra ela é usada quando a parte que deve se submeter não submete, né? Você tem que aceitar a harmonia. Se você não aceita, é Sun Tzu em você. Sun Tzu. Tem que aceitar a harmonia, ótimo. Ou então é o Sun Tzu. É. Tô brincando, né? Mas não tá tão... Não tá muito. Nesse aspecto, assim, não é muito feita a liberdade no Ocidente. A gente faz cada coisa em nome da liberdade também, que. Olha, liberdade é um. Eu acho. Essa é uma discussão filosoficamente muito interessante, né? Liberdade, vamos ser bem francos. Liberdade significa o quê? Liberdade é um conceito jurídico no Ocidente. Originalmente, quando você vê Aristóteles, né? Ética Nicômaco, quando ele fala liberdade, ali a liberdade era um estatuto. Ou você é cidadão, ou você não é cidadão, né? Se você não é cidadão, você pode ser um meteco, é um visitante, ou você pode ser uma pessoa que está aqui como parte do patrimônio de alguém. E isso é uma pessoa que não é livre, né? Com o passar do tempo, aí você tem São Paulo, né? A liberdade que ele coloca fora da sociedade, fora do mundo, né? E isso aí ficou mais ou menos na Idade Média, até que nós chegamos na modernidade, Revolução Francesa, e aí a liberdade se transforma um ideal político, né? E aí você tem essa ideia de direitos naturais. É o direito natural, né? O direito natural. A liberdade ela entra como essa parte desse. Você tem Kant, a questão da autonomia. Você tem ou seja, não existe nada comparável na tradição chinesa. Esse é um problema que nós encontramos. O que é livre, o que é escravo? Você tem escravos, né? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque você pode responder que tanto não havia escravo como todo mundo era escravo. Não, porque essa pergunta é errada. Entenda, eu não estou querendo. Eu estou tentando ser o mais objetivo possível com relação a essa realidade cultural. Né? A harmonia é um ideal comum dos chineses. É inegável, é inegável. Você não tem outro. Né? Aí você pergunta em Confúcio, o que é liberdade? Qual é o ideograma para a liberdade? Você não tem. Você não tem. Porque a Falando... ética confuciana é uma ética de deveres, entendeu? Sim, Quando a gente sim. fala em liberdade, esse conceito jurídico de liberdade, você tem que ter direito, né? Mas a ética confuciana é uma ética de deveres recíprocos, é um outro animal, né? Você não pode estudar esse animal com o mesmo tipo da estrutura, né? Eu estou falando pragmaticamente porque no Ocidente a gente tem vários golpes em nome da liberdade. Tem muita violência em nome da liberdade. Todos os partidos, todos os políticos falam que estão agindo em nome da liberdade. Assim como a gente pode mobilizar a harmonia para gerar várias coisas. Sem Né? dúvida. Aí eu não tenho exatamente Nesse a mesma sentido. coisa. É São nesse dois sentido. discursos, desculpe interromper, são dois discursos, são duas praxes, né? Quando a gente mistura essas praxes, é a coisa extremamente complicada, porque não vai dar certo, né? Para nós é liberdade. Isso funciona. Aí você tem o uso mal intencionado, né? Mas é parte do nosso DNA cultural, né? No caso chinês, eu realmente é uma questão que eu penso bastante. Não, eu acho que não é bom, né? A gente pode brincar com o Zhuangzi, né? Que ele fala Zide, Zidai, que aí são formas, mas esse estado de liberdade, do Zhuangzi, ele é fora da sociedade. Ele significa um estado de prazer íntimo, de liberdade íntima, de realização íntima,
que isso daí realmente não tem nada a ver com a liberdade como conceito jurídico, né? Até assim que é como se fosse disputa de harmonias, né? Porque, por exemplo, quem critica o Estado, o Partido Comunista, quer retornar Confúcio para outro modo de harmonia. A disputa é entre harmonias, né? Projetos de Sim, harmonia, né? sim. Mas vou te perguntar uma coisa assim para quase fechar a nossa conversa, depois eu vou pedir indicações. O senhor é Tá bom. diplomata e eu acho que como é que o senhor vê a relação Brasil-China hoje? Estamos nos aproximando ou nos distanciando? Olha, essa é uma questão, eu acho que ela é extremamente importante, eu tenho que ser bastante sincero, eu estou fora do Brasil há 20 anos, quando eu retorno ao Brasil eu passo muito pouco tempo, eu leio jornais, tento ler jornais, é difícil ler nossos jornais hoje em dia, infelizmente, é muito doloroso, né? Eu acho que você tem, minha opinião pessoal, acho que no Brasil nós temos 30% e 40%. 30% vou ser franco, 30% dos Bolsonaro, partidários do Bolsonaro, 30% partidários de Lula e 40% que é as pessoas mais ou menos, né, que oscilam no meio. Eu acho que a parte do Bolsonaro tem uma visão da China, né, clara. Eu acho que os partidários do Lula têm uma visão mais positiva da China, né? E aí a gente vê, pelo menos pelo discurso público. E os outros 40% ali é que vão definir mais ou menos para onde as coisas vão, né? É claro que eu estou sendo muito, muito otimista e muito generoso, porque não temos que ser francos, né? Nós brasileiros, de repente, não somos tantas pessoas que damos atenção a isso, que nos importamos. Mas é um relacionamento extremamente de consequência para nós, porque os nossos investimentos, os investimentos nós recebemos, nosso principal parceiro comercial, é a fonte do nosso equilíbrio, né, do comércio exterior. Nós temos um bom hábito, tínhamos, né, até não olhei isso ano passado, tínhamos um bom hábito com a China, ou seja, os fundamentos são esses, né? O relacionamento econômico é extremamente importante, tem sido assim nesses últimos 20 e tantos anos, né? Eu acho que socialmente nós ainda não nos demos conta das consequências disso, né? A China não é um país ocidental, a China é um país que está do outro lado do mundo, nós não conhecemos a China, os chineses nos conhecem melhor que nós, conhecemos a ele. Eu acho que nós, assim, não criamos tanta massa crítica sobre a China como nós deveríamos ter criado. Eu acho que valeria a pena nós termos um engajamento mais profundo em termos de cultura, aprender realmente como eles são, para nós, entendeu? Não é para aprender, porque nós temos que conhecer, né? Como cooperar melhor, como trabalhar melhor, como. E aí, de repente, aquela questão do nosso projeto nacional que você falou. Qual é o nosso projeto nacional? Isso passa pela China. Nós temos que conhecer esse país para definir o nosso projeto, de alguma forma. Vá para a esquerda, vá para a direita, vá para onde você quiser, mas você tem que ter esse conhecimento. E é essa ênfase, né? Eu acho que nosso conhecimento ainda está muito aquém do desejável, do necessário. Estudar filosofia chinesa não é inútil, né? Eu acho que a filosofia chinesa ela é aplicável a todos os campos da. É muito diferente de uma pessoa que está estudando, por exemplo, você sabe o que eu quero dizer, né? Você vai estudar os idealistas alemães da século XIX, isso não tem tanta consequência para nós. Mas você estudar esses filósofos chineses, de que forma eles ainda vivem, eles ainda influenciam a forma de pensar, de tomar decisões, de resolver problemas, não é, né? A ordem global, ela acabou, né? Hoje em dia você vai ter uma série de fluxos e refluxos extremamente complicados de poder global e não há regras claras, né? E a nossa visão de Brasil, eu digo isso de novo, nós paramos de pensar o nosso país desde 1988, eu acho, né? Eu acho que em 1988, eu acho que ali a gente viu aquilo um pouco como o fim da história. E a realidade no Brasil hoje em dia, que me preocupa muito,
é que a gente não tá, a gente está pensando em termos de tribos, em termos de grupos, em termos... Isso você nunca vai chegar a um consenso sobre a nossa direção em geral, né? Sobre o que nós precisamos. E eu acho que é isso, ter mais esse sentido de coletivo, esse sentido de comunidade, além das diferenças pequenas que nos separam, né? E eu acho que isso também tem a ver com a China. Eu acho que, né, nós criarmos esse vínculo entre nós, ser brasileiro significar algo que os chineses eles construíram isso de uma forma muito forte, né? Essa nossa ideia, nós precisamos de uma ideia de nação, uma ideia de comunidade, né? Nós temos uma direção comum. Eu acho que isso é importante para nós. Eu já vi alguns estudiosos da China contemporânea até afirmando que o Brasil vai se afastando da China, na medida que não aderiu à Rota da Seda, e que tem toda a retórica em torno de uma moeda do BRICS, mas é só uma retórica, em termos de tratados efetivos, você não vê essa aproximação, então é como se os interesses estivessem se distanciando. E se você... O mundo também está polarizado, né, de Sim, certa forma. sim. Se você não está... Sobre essa, Nessa perspectiva, você acha que faz sentido? eu só consigo falar desse lado mais geral, como brasileiro, como latino-americano, né? Eu acho que esses problemas são problemas extremamente delicados. Eu acho que não é algo que a gente deva opinar sem ter um conhecimento profundo da situação, dos interesses, né? Do que é que nós vamos ganhar, do que é que nós vamos perder. Eu acho que um ponto de partida, independentemente de qual seja a sua posição pessoal, eu acho que a gente tem que ter nos colocar em primeiro lugar, assim, e vermos o que nós precisamos, o que nós conseguimos, né? Porque os chineses, eles são assim. Eu acho que eles estão certos. Eles primeiro colocam o seu interesse nacional, né, acima de tudo. Eles têm uma visão muito saudável, né, de você ter ali um país, uma nação. Eu acho que nós perdemos um pouco isso em 1988, né? Apesar de tudo que veio de bom. Eu acho que antes de nós pensarmos, né, moeda, cria ou não união, qual é a posição com relação ao país X ou Y, tem que ter desculpa colocar as coisas nesse termo, arrumar a casa, né? Arrumar, varrer, construir as paredes direitinho, colocar todo mundo no... Eu acho que isso antes de a gente pensar para fora, eu acho, minha opinião pessoal, como brasileiro, que estou vivendo fora há tanto tempo e vendo como as coisas são pelo jornal, sem conhecer do dia a dia, eu acho que a gente tem que dar uma arrumadinha em casa e depois partir para pensar nesse... Porque aí tem muita consequência, tem muita consequência. A gente está a fim de aceitar, vai ser bom para a gente, eu acho que a gente tem um consenso nacional, né? Eu queria te pedir indicações, então. Na última nossa conversa, você não tinha lançado ainda O Sim, Imortal do Sul da China, né? certo. Esse é o livro mais recente, seu editor da Unesp. Sim, Eu vou reclamar com você aqui que você lançou 2 livros aí que estão só em Macau, sim, que são livros que parecem que dialogam com o podcast, que Confúcio, sim, fundador da tradição, e Lao sim, Tzu, o patriarca do Dao. Eu sim, vou te perguntar quando que esses livros vão chegar por aqui, ou se não certo, vão chegar. Se os outros certo. podcasts vão transformar em livro também, como é que Sim, está esse projeto? sim. Tá, então primeiro vamos falar sobre os livros, né? Eu tenho mais um trabalho saindo, dessa vez um trabalho bem diferente dos 3 que eu fiz. É uma tradução com 2 estudos de um escritor moderno chinês chamado Lu Xun. Vai sair pela editora 34 no futuro próximo, né? Nesse primeiro semestre, com certeza, né? Já está tudo entregue, a revisão está feita, e vai ser muito legal. Esse autor, ele é extremamente importante para a cultura moderna chinesa, né? Lu Xun, o Grito de Luxin, tradução dramatizada, elementos de crítica, esse é o título, né? Eu estou trabalhando num outro texto clássico, né, Arte da Guerra, eu pretendo entregar ainda esse ano, na editora, isso vai sair pela Unesp, né? Então, eu tenho outros projetos, mas aí a gente deixa daqui a 5 anos, eu falo, já deve estar mais madura.
Esses livrinhos sobre os podcasts, né, vão sair todos. O Mêncio, o terceiro, ele vai sair agora em junho. Isso aí já eu recebi as provas da nossa editora aqui, vai sair. Eu quero ver se consigo lançar no Brasil de alguma forma. Eu vou tentar procurar editoras, né, para aperfeiçoar essa proposta, para pegar a partir desses, que esses livrinhos eles são mais ou menos os scripts, os guiões, né? Que eu preparo esses guiões, e aí eu faço, antes de sair os livros, fiz uma nova revisão e aperfeiçoei alguns pontos, coloquei bibliografia, coloquei as fontes, citações, mas eu queria fazer uma coisa mais ou menos na linha de Confúcio em 2 horas, assim, expandir um pouquinho as ideias, comprimir as informações. Eu acho que ficaria interessante. Isso aí é uma ideia que eu tenho, eu vou mais adiante, quando eu for ao Brasil, eu vou tentar explorar, vou ver se eu encontro algum parceiro. E sim, eu vou continuar a fazer os podcasts. Minha vida profissional passou por algumas transformações, infelizmente, não tenho tanto tempo para preparar esse podcast, preciso de muita energia, né? Mas eu tenho já a sexta, o Sunzo está terminada, mas essa vai ser uma série mais longa, ela tem 18 transmissões, né? Estão saindo pouco a pouco ainda, não saíram todos, e eu comecei a trabalhar na sexta. A sexta eu vou trabalhar com o primeiro poeta com nome e sobrenome da China, chamado Qu Yuan. Qu Yuan, ele viveu um pouquinho depois do Zhuangzi, e ele tem a poesia dele é extremamente interessante porque é a mitologia chinesa, né? Você tem um catálogo das superstições, das deidades, e também uma série de conhecimentos, né, sobre o universo, sobre a botânica chinesa, e essas coisas eu vou explorar no podcast por esse lado. Tien é extremamente difícil, né? Ele era um autor do Sul, ele usava uma linguagem não tão parecida com a do meio da China, Confúcio e companhia, mas esse livro, se Deus quiser, em determinado momento eu vou tentar traduzir também, eu acho importante. Ele gozou esse estatuto de clássico por vários séculos na China, né? A partir do Li Sao, o primeiro dos poemas que integram a coletânea de Tia. Tomara que a gente tenha editores ouvindo aqui, tem uma oportunidade editorial bem bacana de editar esses livrinhos nos podcasts, porque eu tô recomendando aqui, tô fazendo propaganda já. Tá bom, obrigado. Jorge, muito obrigado então, por esse diálogo. Eu que agradeço. Tomara que o nosso próximo seja menos de 5 anos. Bom, 2,5. 2,5 tá bom. Então tá, professor, muito obrigado. Tomara. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Eu acho que as questões foram muito interessantes, me ajudou bastante a pensar nesse problema. Eu acho que realmente você tem uma grande sensibilidade e você assim pegou a nervura aí da filosofia chinesa. Eu acho que essas são as questões, né? Além de aprender sobre a sabedoria chinesa, etc. Eu acho que nós temos que pensar, né, dessa forma crítica e ver tudo isso em colorido, né? Não só em preto e branco, né, como está nos livros, mas colorido e com pessoas de carne e osso, né? Muito obrigado pela oportunidade dessa conversa aberta, né? Porque é muito difícil, como eu vou dizer, uma confiança grande e as coisas vão dar certo, né? Também. Pois eu acredito que sim. Eu acho muito importante, né? Vamos conhecer melhor a China, vale a pena. É um país interessante, é uma cultura muito, muito rica. E é isso, né? Vamos até a nossa próxima conversa. Ótimo, muito obrigado. Abraço, professor. Nada, abraço.